é o assunto de... Nós estamos falando antes mais de bitachon, de confiança em Deus, e agora vamos falar mais especificamente da alegria, e a alegria ligada com a tshuvá, com o processo de tshuvá. Como a gente falou na vez passada, que em tempos antigos, muitas vezes se associava a tshuvá com um processo doloroso, já que é algo relacionado com arrependimento, com penitência, com purgação. Então, muitas vezes se associava a tshuvá a um processo de angústia, de tristeza, de dor, né, pelos atos maus cometidos. Então, se tem que haver arrependimento, isso tem que ser sério. Se a pessoa tem que fazer um inventário pessoal, um balanço das suas ações e se conscientizar de verdade da responsabilidade dos seus atos, então a gente encarando de fato e de verdade nossas falhas, nossos erros, nossos defeitos, isso não nos deixa alegres, pelo contrário, e muitas vezes se enfatizava que isso faz parte, que para a tshuvá ser plena ou verdadeira, então às vezes se imaginava que quanto mais triste a pessoa estiver em função dos males cometidos ou dos erros do passado, isso significa que maior é essa sua tshuvá, mais elevado é o seu retorno a Deus. Como nós falamos, vieram os mestres racídicos, principalmente nas últimas gerações, disseram que hoje em dia nós não temos mais força, até força emocional para isso. E hoje em dia precisamos tomar muito cuidado, como nós vamos ver, que tristeza, angústia, depressão, muitas vezes se constitui numa armadilha do Yetzer Hara, da inclinação negativa para simplesmente bloquear e paralisar a pessoa, não permitir o seu avanço e evolução. Muitas vezes até como dizendo, sabe o que? Você já cometeu tantos erros, tantas falhas, você é um fracasso. Você é um caso perdido, você não tem esperança, você... E simplesmente assim neutraliza a pessoa, e a pessoa tira suas aspirações de crescer e evoluir espiritualmente. Então, nós vamos falar agora sobre a visão, e principalmente a visão racídica do conceito de tshuvá, de retorno a Deus, de arrependimento, penitência, tem que haver, sem dúvida alguma, mas, como o Rebbe escreve para uma pessoa, o Rebbe diz, olha, como instrução geral para você, eu te digo, uma pessoa que estava de forma séria comprometida com o processo de tshuvá, retorno a Deus. Mas isso estava mexendo, isso muitas vezes mexe com a estrutura do indivíduo, mas o Rebbe fala, sabe o que? Eu digo a você, o que eu te recomendo, não se aprofunde, não fique remoendo o passado e não se aprofunde e de certa forma não afunde no passado, não fique atolado no passado. Quer dizer, se você se prender demais sobre o passado, aquilo de errado e mal que você fez. Isso às vezes foi por um ano, às vezes por década, e às vezes por muito tempo, etc. Mas ele diz, isso vai acabar te bloqueando, te paralisando. Então o Rebbe fala, você deve procurar não se prender, não se aprofundar naquilo que já foi, naquilo que você fez de mal e de errado, etc. Porque pelo visto, isso é uma artimanha, é uma estratégia da inclinação negativa para acabar te levando a tristeza e depressão e melancolia, e que no final das contas nada de bom vai sair disso, muito pelo contrário. A pessoa já começa a imaginar, sabe o que? Perdido por 1, perdido por 10. Então ele decide largar tudo e sabe o que? Já que é assim, não vou conseguir, então, sabe, deixa eu aproveitar, entre aspas, a vida, sei lá. Então, ele diz, essa reflexão, esse aprofundamento no lado negativo vai acabar levando a pessoa a se decepcionar consigo própria, a perder toda a autoestima e toda a autoconfiança. Então o Rebbe fala, não é por aí o caminho, pelo contrário, prenda-se a simcha, a alegria. Mesmo no processo de tshuvá, não é contraditório, você tem que estar com alegria, porque a pessoa produz, em qualquer área que seja, quando a pessoa está alegre,
bem-humorada, animada, estimulada, a pessoa produz muito mais, rende muito mais, qualquer atividade que ela esteja fazendo. Isso se aplica também nas atividades de cunho espiritual, ou seja, até no serviço a Deus. Por isso se fala, para que o teu serviço a Deus seja mais profícuo, para que ele seja mais eficaz, ou etc., você tem que estar animado e disposto, e para isso você tem que estar alegre. Então, mesmo no processo de tshuva, que envolve encarar o passado e os erros, e às vezes erros e falhas graves do passado, mesmo assim, mantenha-se em simcha, em alegria. Da mesma forma, o Rebbe escreve para uma outra pessoa que havia participado do Rebbe, dizendo, olha, estou num processo de tshuva, mas ele falou, isso me deixa meio depressivo, deprimido. E o Rebbe fala, escreve isso. Aqui se tratava de um jovem que acabou indo até para uma yeshiva, para uma academia de estudos judaicos, etc. Mas ele ficava frustrado, que ele dizia, olha, eu quero estudar mais, mas eu nunca, aquilo que eu queria fazer, eu não consigo, sempre dá menos. Não é? Eu não consigo manter ou realizar os estudos com toda a intensidade que eu gostaria, eu sempre sinto que eu estou falhando e etc. Não é? Isso acaba me deprimindo. Ou seja, que ele cobrava de si e não conseguia tudo aquilo que ele planejava, pleiteava, e isso acabava lhe deixando não só chateado, mas também entristecido. Então o Rebbe escreve para ele, saiba que está descrito em vários livros nossos, vários lugares, e principalmente na obra magna da Hassidut, que é o Tânia, que mesmo se tratando de fracassos espirituais, tropeços espirituais, quem de nós não tem esses tropeços? Né? Mas mesmo se tratando disso, há um tropeço e às vezes uma queda, e nessas quedas às vezes, numa queda a pessoa pode quebrar o nariz e às vezes a gente quebra parte de si próprio nessas quedas espirituais. Mas mesmo assim, diz o Rebbe, baseado nos ensinamentos do Tânia da Hassidut, uma pessoa não deve se sentir deprimida. Com tudo isso, mesmo se conscientizando das falhas, defeitos, das quedas, recaídas, porque esse sentimento de depressão, esse sentimento cinzento de melancolia, de angústia, então essa é a ferramenta, é a arma mais estratégica que o Yetzer Hara, que a inclinação negativa se utiliza dela. E o pior de tudo é que aqui ela vem camuflada, vem disfarçada. A pessoa pode às vezes imaginar que quanto mais angústia, já que parte do processo de tshuva, de arrependimento ou de retorno a Deus, consiste em remorso, arrependimento pelo ato ruim cometido. Então ele pode imaginar que quanto mais angústia ele está sentindo, maior e mais elevada é a sua tshuva. Então aqui o Yetzer Hara, ele vem para a pessoa procurando convencê-la usando artimanhas, ou seja, como dizendo, olha, você tem que se angustiar, porque isso buscando a tua elevação espiritual, você tem que sentir o quanto é mal aquilo que você fez e realizou. Mas como nós dissemos, isso é um Yetzer Hara travestido, é um Yetzer Hara camuflado. Na verdade, ele quer enfraquecer a pessoa. Por quê? Porque quando a pessoa, essa é a natureza humana, quando nós estamos abalados, desanimados, quando nós estamos decepcionados e consigo mesmo, a gente se larga, a gente se abandona, isso simplesmente nos leva a desleixo e nos faz desistir. E é exatamente isso que o Yetzer Hara quer, que a inclinação do mal pleiteia. Então ela não vai vir dizendo para a pessoa, sabe o que? Não faça tshuva. Pelo contrário, ela vem e diz, faça uma tshuva, mas de verdade, muito profunda. Para isso você tem que se arrepender, mas se arrepender de fato e de verdade. Então pense, rumine sobre os pecados e as transgressões e toda a ruindade. Mas quando a pessoa começa a pensar em tudo isso, ela acaba afundando na areia movediça, afundando nessa lama, nesse lamaçal, e de lá ela imagina que nunca vai conseguir sair. E esse é o objetivo do Yetzer Hara, enfraquecer a motivação da pessoa, para que ela não sirva a Deus com alegria. Porque quem está com alegria também faz as coisas com vibração, com agilidade, de forma caprichada. Isso é o que o Yetzer Hara, que a inclinação negativa não quer permitir que aconteça.
E ele sabe que no final, às vezes, essa situação da pessoa ficar deprimida, mesmo que supostamente ela está deprimida em justa causa, aqui não é porque ela está com problema de saúde ou porque a sua parnassá, sua situação econômica não está ideal, não, teoricamente é por motivos nobres, por motivos altamente elevados, por razões espirituais, ela está decepcionada consigo mesma, ou com as suas ações e suas escolhas erradas e assim por diante na sua vida, mas não importa, como nós falamos, no final das contas o resultado é que essa tristeza, angústia, essa depressão paralisa a pessoa, isso acaba bloqueando a pessoa, isso acaba não permitindo o seu avanço e quer causar na pessoa aquilo que é chamado de Yeush, entregar os pontos, autoabandono, a pessoa desiste, caso perdido, não tem esperança, etc. Não é? Então, por isso o Rebbe enfatiza que mesmo no caminho da Teshuvah, absolutamente esse não é o rumo. Não tem que seguir esse rumo de angústia, de tristeza, de depressão, mesmo refletindo sobre o passado e sobre falhas, pecados, etc. O Rebbe fala que o caminho, a maneira de combater o Yetzer Hara, todos nós temos essa inclinação do mal, que ela também usa artimanhas, disfarces, etc. Então, a forma de combater eventualmente vencer o Yetzer Hara, a inclinação do mal, conforme ele explica no Tânia, é quando existe um esforço redobrado da nossa parte. Quando nós estamos num estado de espírito elevado, quando nós estamos com disposição, e essa disposição é derivada da alegria. Uma pessoa pode ser forte, mas se ele está, desanimado, desleixado, com toda a sua força, toda a sua musculatura, ele acaba perdendo o combate. Então aqui se diz que é essencial a pessoa superar essa angústia, essa tristeza e substituí-la por um sentimento claro de alegria, um sentimento presente e revelado de alegria, sabendo que a pessoa tem que se conscientizar, não importa, tudo bem, o passado pode ter sido assim, quantos erros foram cometidos, quantas más escolhas foram realizadas, etc., mas o principal é saber que isso mesmo é a Teshuvah, nisso consiste a Teshuvah, ou seja, que Deus nos deu essa oportunidade magnífica de retificação, de corrigir, de voltar a Ele. Isso através do nosso sentimento, e ele sabe medir e avaliar o sentimento, ou seja, não importa o quanto de mal foi feito, mas desde que a resolução da pessoa seja sincera, ele sempre pode resgatar a sua alma, não importa de que sarjeta espiritual ela tenha chegado, não é? A pessoa pode retirá-la de lá e a pessoa pode se vincular a Deus, se ligar a Deus através do estudo da Torá, do cumprimento das mitzvot, e é isso que a pessoa deve focar e ver o lado positivo da coisa, portanto, para manter-se alegre, sabendo que o contrário, ele tem que agradecer a Deus, tem que estar feliz, que apesar de todos os pesares, e mesmo com sua situação, as portas não estão fechadas, muito pelo contrário, Deus mantém as portas abertas para todo mundo que com sinceridade quer voltar a Ele, quer se reaproximar, e não só que isso é possível, Ele estende a mão e ajuda cada um a realizar isso, então isso deve encher a pessoa de alegria, que ele tem essa possibilidade de anistiar toda essa dívida moral e espiritual que eventualmente tenha sido acumulada e compensar tudo através da Teshuvah. O Rebbe escreve também por uma outra pessoa. Pelo visto, muitas pessoas passavam por esse dilema, por esse processo e compartilhavam seus sentimentos com o Rebbe, escreviam a ele. O Rebbe fala, isso que na sua carta você me escreve, o teu sentimento, que você sente quantos defeitos você acumulou, quantas falhas de caráter, defeitos e etc. você acumulou no decorrer da sua vida ou na situação que você se encontra, etc. Então o Rebbe diz para a pessoa, olha, em primeiro lugar, talvez não seja exatamente como você está dizendo. Talvez você está exagerando. Não é? Muita gente gosta de se justificar, de achar desculpas para o que faz, etc. Mas, por outro lado, existem também não poucas pessoas que cobram excessivamente de si mesmas, ou exigem de si próprias em demasia, ou talvez porque essas pessoas
têm a si próprias em alta consideração, imaginando que elas têm que ser super-homens morais, espirituais, ou em todos os sentidos, e por isso essas pessoas exigem de si próprias em demasia. Então o Rebbe fala, talvez isso que você está relacionando todas as suas falhas e defeitos, talvez isso também seja um pouco de fruto de uma imaginação e fantasia sua. Talvez não é tão ruim a situação como você mesmo está descrevendo. E mais do que isso, o Rebbe fala, em segundo lugar, mesmo até que seja como você diz, mas sabe com o que se compara essa situação? Imagine só uma pessoa que não estava saudável. Uma pessoa que não estava passando bem, que estava com dores, e não sabia do que era proveniente isso. Não sabia e já faz tempo sofria e tinha dores, etc. Não sabia como se cuidar e como remediar e como se curar, etc. O que lhe traria cura. Ou até uma pessoa que imaginava que ela estava, era uma coisa assintomática, que a pessoa imaginava que ela estava completamente saudável e por isso não tomava nenhum cuidado, não é? Nenhum zelo para preservar a sua saúde. Assim, todos nós conhecemos, tem aquelas pessoas, bom, vai ao laboratório fazer exame de sangue, exame de colesterol, triglicérides ou o que for. Tem gente que prefere nem fazer o exame porque é melhor não fazer, para não saber o resultado. Porque se souber o resultado, não é? Então, imagine só, aquela pessoa que ignorava, não fazendo o exame, ignorando a doença, a moléstia, com isso a gente não se torna mais saudável, muito pelo contrário, as coisas vão se acumulando. Mas vamos dizer, quando circunstâncias no final levaram a pessoa a descobrir a sua real situação, a sua moléstia, ou enfim, aquilo que ela está passando. Então, no final das contas, por um lado, existe aquele choque, o colesterol está descendo, a glicemia chegou onde chegou, ou sei lá o que for, não é? Mas, então, para alguns, isso pode parecer uma má notícia ou uma boa notícia. Então, por um lado, pode parecer má notícia, mas por outro lado, na verdade, essa é uma boa notícia, porque a partir de agora, pelo menos, a pessoa não vai poder ignorar, a pessoa vai ter que se conscientizar da situação e, portanto, a pessoa vai ter que tomar providências, a pessoa vai começar a se cuidar, vai tomar a medicação certa, vai tomar as providências adequadas e assim por diante. Então, no final das contas, por mais que ele se depara com essa descoberta, isso acaba sendo algo positivo, porque vai levá-lo à cura, a um benefício. Então, o Rebbe diz a mesma coisa em termos espirituais, mesmo que seja como você diz. Ou seja, que você vê todas essas falhas, defeitos, problemas na sua vida, na sua personalidade ou no que for. Mesmo que aqui nem esteja havendo exagero, mas mesmo assim isso não tem que te entristecer. Pelo contrário, agora pelo menos você se conscientizou disso. Antes você não tinha consciência. Isso não lhe atrapalhava, não lhe incomodava. Agora que você se conscientizou disso, você tem como... Você sabe que tem o que fazer, que tem que retificar e consertar, e nós temos condições disso. Portanto, isso não deve lhe causar tristeza e agonia, pelo contrário, agora que você descobriu o problema e você pode se tratar e você pode se curar, isso tem que lhe levar à alegria. Porque isso vai lhe tornar uma pessoa saudável também em termos espirituais. Rebbe, falando de Teshuvah, também nos diz, elaborando o assunto da Teshuvah em pronunciamentos, em correspondência sua, o Rebbe nos fala que, em geral, o serviço a Deus está sempre enfatizado que ele tem que ser com alegria. Já falamos várias vezes, versículo no Salmos, Teilim, número 100, Ivdu et Hashem besimcha, sirvam a Deus com alegria. Isso se aplica a todos os moldes de serviço espiritual, ou seja, estudo da Torá. Estudo da Torá tem que ser feito com alegria. Se fala que a própria Torá alegra o coração da pessoa, assim também fala o rei David nos Salmos. Quando a pessoa reza, então a reza também, a oração tem que ser feita com alegria, com satisfação, mesmo que a pessoa está fazendo seus pedidos, etc. A pessoa tem que rezar com entusiasmo e alegria. A prática de bondade, como nós falamos sobre a tzedakah há pouco tempo também, tudo isso tem que ser feito com alegria, é fundamental. Ou seja, a alegria está presente em todas as facetas, todos os aspectos do judaísmo, todas as formas de serviço espiritual. Por isso se diz que
Tchuvá não é diferente. Tchuvá, retorno a Deus, que inclui o arrependimento, etc., também é uma expressão de serviço a Deus. Por isso a tchuvá também tem que ser com alegria. O Rebbe diz mais do que isso. Não só o que nós encontramos nos livros sagrados, assim baseado no Zohar, na obra mestra da Kabbalah, etc., que existem níveis de tchuvá. Existe a tchuvá em nível inferior, tchuvá tata'a, existe a tchuvá mais elevada, a tchuvá a nível superior, que não há nada que resista a ela, enfim. Então, essa tchuvá ila'a, essa tchuvá a nível superior, conforme Rav Shneur Zalman explica no Igeret HaTshuvah, no capítulo 11, essa tchuvá elevada em nível superior, ela é caracterizada por uma alegria muito grande e intensa. Mas o Rebbe diz, não só para quem já chegou nesse nível tão elevado da tchuvá superior, tchuvá elevada, mas mesmo a tchuvá básica, a tchuvá no seu plano mais inferior, ela também, fala o Rebbe, ela também tem que ser feita, realizada com alegria. Mesmo que isso envolve, que o processo de tchuvá envolve o inventário pessoal, reflexão sobre o passado e os erros do passado. Né? Isso é algo que causa amargura e faz parte do processo para a pessoa se arrepender, ter arrependimento e remorso. Mas, conforme trazido no Zohar, mencionado no Tânia, na Hassidut, diversas vezes, aqui se exige, porque é possível da pessoa, uma postura, uma atitude ambivalente. Bechia tekiah belibai mesitrada, bechedva tekiah belibai mesitrada. Nas palavras do Zohar, que haja o choro presente no coração, desse lado do coração, e simultaneamente, junto com isso, haja alegria e vibração presente no coração, embutida no coração, no outro lado do coração. Ou seja, como nós falamos, por um lado a pessoa lamenta o passado, os erros do passado, etc. Isso é algo negativo, isso causa prantos, causa choro, mas ao mesmo tempo, não depois, de acordo com o Zohar, ao mesmo tempo, simultaneamente, deixa assim, o coração é grande, então que numa parte do coração esteja presente esse choro, esse pranto pelo passado, né, pelo mal cometido, mas junto com isso, essa conscientização, olha, graças a Deus que eu saí disso, que eu larguei essa vida, ou que agora eu encontrei o caminho para a verdade, para a elevação, para o bem-estar, não só espiritual, físico, etc., em todos os aspectos, eu posso estar ligado a Deus, ao Criador. Então, isso ao mesmo tempo da sua reflexão passado, etc., que causa dor e sofrimento de um lado do coração, você tem que ter um outro lado do coração guardado, reservado para a alegria, junto e simultaneamente. Se encosta no Zohar, se encosta na Kabbalah. O Rebbe vai mais adiante e fala, se todos os assuntos de Torá e Mitzvot do judaísmo têm que ser feitos com alegria, e uma alegria verdadeira, baseado no versículo, no Salmo, sirvam a Deus com alegria, sem dúvida alguma isso se aplica também a tchuvá e o seu processo. Levando em consideração que a tchuvá tem algo diferenciado, algo mais elevado acima de todas as outras mitzvot. Porque nós vamos ver, a tchuvá é capaz de compensar as falhas em todas as outras mitzvot. Então, se a tchuvá tem esse lado elevadíssimo, então aquilo que é característico de todas as mitzvot, fazer com alegria, na tchuvá tem que estar presente com mais ênfase ainda. Por mais que existe na tchuvá o balanço pessoal, o arrependimento profundo, mas junto com isso, na tchuvá está enfatizado a chance e oportunidade enorme que Deus nos dá de retornar a Ele, e essa possibilidade de que as portas nunca estão fechadas, que todos nós temos essa chance de recomeço, de renascimento, de resgatar a espiritualidade. Isso pode ser feito em uma hora e um instante, assim é a expressão Beshat Achad Berig Achad, assim fala o Zohar. Quer dizer, não só num processo longo e extenso, não, às vezes, se isso é profundo e intenso, o que é sincero, isso é o principal, então, às vezes, num instante se produz esse efeito. E mais do que isso, nós temos essa promessa e garantia divina que quando um Yehudi decide firmemente aproveitar essa oportunidade, fazer tchuvá, Deus promete e garante para ele que ele vai aceitar a sua tchuvá, a tchuvá de qualquer pessoa de bom grado.
Então, quando a pessoa reflete sobre o conceito de tshuva, que nos foi dada sempre essa possibilidade de nós somos falhos, somos de carne e osso, escorregamos, temos recaídas, mas graças a Deus ele nos compreende, o Criador conhece sua criatura, nos deixou sempre as portas abertas, não nos rechaça e nos dá a oportunidade de voltar, de fazer tshuva, a ponto de se dizer que não importa o que a pessoa tenha feito e cometido, em davar o meio bifnei tshuva. Não há nada que resista a tshuva, o arrependimento e retorno a Deus. Então, simplesmente o fato de refletir nisso, nessa oportunidade, chance extraordinária que Deus proporciona a cada um de nós, que Deus é bondoso, misericordioso, estende sua mão, quer que a gente faça tshuva, e Ele está disposto a esquecer o passado, a tolerar, a perdoar, a desculpar, etc., sem qualquer dúvida ou sombra de dúvida. Então, isso, acima de tudo, tem que encher a pessoa de alegria e de satisfação. Portanto, nós vamos ver a seguir mais conceitos sobre isso, mas essa é a noção básica, que não só que não é contraditório haver alegria no processo de tshuva, mesmo que a tshuva envolve arrependimento, penitência, etc., não só que não é contraditório manter a alegria, pelo contrário, o inverso. Aqui a alegria se faz necessária, porque se a pessoa está consciente verdadeiramente do que é a tshuva, uma chance, uma oportunidade extraordinária que sempre é dada a nós, isso tem que nos encher de alegria e satisfação. Quero desejar para vocês desde já um Shabbat Shalom, que seja um Shabbat de repouso, de paz, de tranquilidade, de elevação, etc. Cuidem-se bem e tenhamos paciência, tenhamos saúde, e vamos ter alegria também, e se Deus quiser, nós logo vamos superar esse momento e vamos estar juntos com saúde e alegria. Shabbat Shalom.